Olá, leitores e leitoras do Jornal Nota. Sejam bem-vindos ao Clube do Livro Curto, o podcast dedicado às obras literárias que, apesar de breves, prometem grandes emoções. Eu sou Sandra Costa, sou escritora e anfitriã nesta jornada literária. A cada episódio, conversaremos com o autor ou autora de uma obra de até 150 páginas e debateremos os temas e personagens que trazem vida a essas histórias. Se você é fã de leituras rápidas, mas ricas em conteúdo, está no lugar certo. O livro de hoje do nosso clube é O Maneiras de Temer o Fim do Mundo, da escritora Maria Alice Stock, a nossa convidada de hoje. A Maria Alice, desde cedo, desenvolveu intimidade com a leitura e a escrita, criando suas primeiras histórias na máquina de escrever que ganhou aos 8 anos. Formou-se em jornalismo pela Universidade de São Paulo e fez pós-graduação em estudos do desenvolvimento pelo Graduate Institute de Genebra, onde mora com o marido e a filha. Como poeta, foi finalista do Festival de Poesia de Lisboa em 2022. Alice também é tradutora do francês e do inglês para o português. Entre outras, traduziu obras de Kushwat Sikh, Kenneth Cook, Conan Doyle, India Desjardins e Laurie Frankel. A cada 15 dias, publica a newsletter Lápis Lazuli, em que fala de suas leituras, de processos criativos e da vida possível no contexto atual de urgência climática. O livro de crônicas Maneiras de Temer o Fim do Mundo marca sua estreia como autora. Seja bem-vinda, Maria Alice. Obrigada, Sandra. Muito legal estar aqui com você. Sim, estou super feliz também, Alice. E para começar, eu queria te perguntar, para quem ainda não conhece a sua obra, se você poderia falar sobre o que se trata o Maneiras de Temer o Fim do Mundo. Olha só, esse livro é um livro sobre memória, ele é um livro sobre infância, também fala sobre luto, sobre maternidade, ele é um livro sobre amadurecimento, na verdade. Essa categoria que em inglês a gente chama de coming of age, ele é um pequeno livro de coming of age. Joia, e como que veio a tua inspiração para escrever esse teu livro? E eu queria também saber, se você pudesse comentar, como que foi essa experiência de escrever depois de ter feito traduções, né? Que é uma forma de escrever de certa forma, mas é por meio da escrita de outras pessoas. Então, conta como que foi esse teu início da sua própria obra. Então, esse livro, eu já queria escrevê-lo há muito tempo. Eu tinha feito algumas tentativas de começar, que não tinham ido para frente. Eram histórias que eu já sabia que eu queria contar, que eu achava que eu precisava também contá-las, assim, além de eu ter vontade de contá-las, e que acho que elas só se tornaram possíveis, assim, o livro se tornou possível através de um processo também de amadurecimento, então tem até uma coisa meio metalinguística, né, nesse livro. E eu comecei a escrever de verdade quando eu me vi ali com 40 anos, sem ter publicado ainda, fazia mais de 30 anos que eu escrevia, a gente estava em plena pandemia, toda aquela situação, e foi aí que eu comecei de fato a escrever o livro, como ele acabou saindo. E achei legal você falar da experiência como tradutora, porque eu escrevo desde sempre, depois comecei a traduzir e tudo, e eu acho que eu nunca tinha parado para pensar nessa pergunta, mas eu acho que o trabalho como tradutora faz a gente olhar para o texto muito de perto. Eu vejo, assim, uma imagem como se a gente pegasse com a mão o texto, você sente a textura dele, ali onde as coisas se encaixam, o peso das palavras, é uma experiência muito próxima, né, que eu acho que contribui muito para a gente aprender a escrever melhor, para a gente ter mais intimidade com o próprio texto da gente também, como escritora, né, então eu tenho certeza que isso me ajudou na hora que eu fui escrever o meu livro, né, que é diferente de escrever diários, de manter anotações, como eu fazia, né, fiz ao longo de toda a minha vida. Então, acho que tem isso dessa intimidade com o texto e talvez também a aproximação com o próprio processo de fazer um livro acontecer,
porque a gente olhando de fora não conhece muito, né, do processo de um livro existir. A gente sabe que alguém escreveu, mas não sabe todas as pessoas que estão envolvidas nisso, né? E eu tive os meus primeiros contatos com esse mundo das editoras como tradutora. Então, acho que com certeza isso me trouxe ferramentas e uma certa tranquilidade também, assim, para a hora que eu estava escrevendo o livro para valer, assim. Pois é, e essa questão da tradução, né, Alice, de você estar escolhendo as palavras, isso também, você tem essa particularidade de viver em outro país, né, que não fala português, e transitar, então, pelo idioma, né, o francês, e você também tem bastante contato com o inglês, então eu imagino que também essa possibilidade de ver o mundo de formas diferentes, por meio do idioma, seja também muito enriquecedor, né, para realmente escolher as palavras corretas, exatas, né, na verdade, para aquilo que você quer dizer. Isso torna realmente um processo mais, talvez, mais minucioso do que a gente que utiliza o português corriqueiramente. Muito, muito legal isso. Sabe o que eu acho? Eu acho que tem uma persona diferente em cada língua. Eu sinto, e eu converso isso com pessoas que não são escritoras, mas que percebem isso no dia a dia delas, que a gente tem uma persona diferente quando a gente se expressa numa determinada língua e numa outra. E quando eu comecei a escrever o Maneiras, eu fui num ateliê de escrita criativa que era em inglês e levei uns rascunhos em inglês e foi super legal, só que depois na hora que eu fui pensar, será que eu continuo escrevendo isso daqui em inglês? Eu pensei, não, eu vou escrever em português porque para o que eu estava me propondo fazer, eu achava que essa persona em inglês não ia funcionar, que não ia sair o livro que eu queria, sabe? Não, é muito interessante. A gente até tem uma voz diferente, né, para essa pessoa. Né? Parece que até o nosso tom de voz muda. E de fato, o tom pode mudar de acordo com esses idiomas, né? Mas, Alice, teu livro, ele é super interessante por diversos motivos, mas um deles que me chamou muita atenção é essa questão da nostalgia. Porque existe ali alguns episódios da infância na fazenda, na praia, a relação com os avós, as músicas dos anos 80, que são, sei lá, icônicas, as marcas, né, e alguns ícones desse período, porque e no caso coincidem com a minha infância também, minha adolescência, queria saber como que foi esse processo de revisitar esse passado, essas memórias, para criar esse universo, que é super singelo e também muito lúcido, né? É como se as memórias fossem muito lúcidas ao revisitar esse passado. Como que foi para você esse processo? Olha, foi um processo divertido, mesmo se tem coisas difíceis de que eu estou falando no livro, eu me diverti bastante indo visitar esse passado. Eu fiz quase que um trabalho de pesquisa, assim, de abrir álbum de fotos, sabe? E tentar lembrar como é que era aquilo, o que tinha acontecido, como é que eu estava, né? Como é que eu tinha sentido aquela situação. Então, assim, eu não fui perguntar para as pessoas, isso eu não fiz, porque eu queria escrever sobre o que tinha ficado para mim, né? Não sobre o que tinha acontecido de fato, assim. Mas eu tentei me cercar de referências visuais e sonoras dessa época, né? Para poder contar essas histórias. Também fui pesquisar sobre um dos episódios que eu menciono ali, né, do telejornal. Eu fui pesquisar o que tinha acontecido, fui ler um livro sobre. Então, assim, teve um processo aí meio jornalístico, assim, do contexto, né, que foi legal. Acho que foi também foi uma acolhida dessa Alice criança, assim, talvez poder ir lá, sabe aquela coisa, se você pudesse falar com a sua versão de 30 anos atrás, o que você diria para ela, assim, foi um pouco parecido com isso, assim, então foi muito bom, assim, revisitar essa Alice e fazer esse mergulho aí no passado. Alice, o título, né, que é o Maneiras de Temer o Fim do Mundo,
dá uma indicação de uma angústia que existia lá nos anos 90 e 2000 sobre esse fim do mundo, era o bug do milênio, aquela coisa toda, enfim, as profecias que existiam naquele momento. Mas o fim do mundo, ele existe de outras formas, quando a gente pensa de uma forma um pouco mais ampla, né? Quando a gente pensa na morte das pessoas queridas, quando a gente pensa em mudanças climáticas, nas guerras, nas apatias das pessoas. E eu queria saber como que também, de que forma que essa reflexão sobre o fim norteia as reflexões dessa personagem durante a narrativa do livro. Eu acho que a finitude é quase que a ideia que norteia mesmo, assim, sobre a qual se baseiam as decisões e as reflexões dessa personagem ali do livro, né? Uma criança com, assim, prestando muita atenção no mundo em volta e muito sensível a tudo que ela escuta ali, e que percebe isso, assim, essa finitude de cada um de nós, e por isso leva muito a sério a vida, né? É como se fosse um filme, só que um filme você pode ver várias vezes, mas a vida você não pode viver várias vezes, então você tem que fazer tudo certinho, porque não tem ensaio geral, né? Já tá rolando. Então, assim, é como se tivesse essa responsabilidade, assim, de fazer uma vida, né, para valer, correta e tal, sem dar passos em falso e tudo mais, e, ao mesmo tempo, é uma personagem que vai se deparando mesmo com vários fins, né, e fins, assim, pequenos e grandes também e tudo. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa que leu o livro, falando que, para ela, o livro é sobre finais e recomeços, assim, achei isso bonito, porque é isso, é uma personagem que tá vendo, assim, sempre a finitude, onde as coisas acabam e tudo mais, mas ao mesmo tempo essa história tá ali, né, tá contada, então tem a finitude, mas tem a sobrevivência ali também, né? Eu acho que é um conceito super importante. E acho que até para a existência do livro foi fundamental isso, sabe? Chegar a uma certa idade e falar assim, bom, então, pois para valer, né? Vamos fazer isso aqui acontecer, assim. Sim, apesar eu acho que é isso, né? Desde a infância e cada marco ali da vida dessa personagem, esses fins, eles estão ali, mas ela avança, né? Ela meio que vai adiante e como se a cada recuperação desse luto do fim, ela tivesse mais força para essas etapas da vida, né? Acho que isso é muito, muito bonito da história, né, que vai sendo contada nesses microfragmentos do passado, esse passado nostálgico. Interessante. E, Alice, então, justamente, né, ao contar essa trajetória, ele tem esses pequenos textos do livro, né, que poderiam ser, eu comentei no início que são crônicas, mas também poderiam ser memórias, poderiam ser microcontos, poderiam ser cartas, né? Tem diversos estilos de escrita aqui dentro desse pequeno, grande livro. E eu queria saber como que essas diferentes expressões narrativas foram dando conta, né, para essas diferentes fases do personagem, que passou por, enfim, a passagem da infância para a adolescência, depois tem a questão do luto, a mudança de país, depois a maternidade, os 40 anos, enfim, como que foi utilizar de todas essas ferramentas e estilos para poder se expressar a vida dessa personagem? Eu fui escrevendo usando estilos diferentes, formatos um pouco diferentes, acho que tateando primeiro, assim, né, o que funcionava ali para aquela parte, e algumas coisas foram, assim, de uma maneira bem espontânea mesmo, que saíram no estilo de texto que saíram, né, mas de uma maneira geral, assim, ali, quando tem a Alice criança, né, os acontecimentos dessa infância, não é uma criança falando, mas é uma linguagem um pouco mais próxima, né, do que a gente usa na infância, então até falar vovó e vovô, ao invés de falar minha avó, meu avô, né, em alguns momentos e tal, e depois
eu, principalmente no meio ali do livro, né, eu uso como se fosse uma letra de música, como se fosse um poema, tem carta, e eu passo da primeira pessoa para a terceira pessoa, porque é um pouco a maneira de poder contar aquilo, assim, como é que você consegue contar algumas coisas. Então, tem coisas que você precisa desse distanciamento de contar em terceira pessoa, porque você fala, eu não consigo falar isso em primeira pessoa, né? Então, assim, tem isso, que acho que foi parcialmente conscientemente, talvez não completamente, e, assim, uma vontade de ficar livre mesmo, assim, transitando entre gêneros diferentes, né, crônica, conto, poesia. Quando chegou a ficha catalográfica do livro, aquela parte ali que vem escrito, as informações ali mais técnicas, né, e daí estava escrito crônicas, contos e poesias. Não fui eu que escolhi isso, foi a equipe de edição do livro, e eu falei, para mim tá bom, porque eu não tenho que escolher o que é, assim, pode ser ali numa fronteira entre as coisas, e eu acho que eu fico confortável, sabe, de estar nesse espaço, de transitar entre gêneros diferentes, assim. Essa hora da ficha catalográfica é sempre um pouco angustiante, né, de você ter que colocar ali, sei lá, um selo do que é a tua obra, né, e você fala, ai, tá bom, ele é isso, que bom que pôde, então, abranger mais coisas dentro dessa tua obra, e sim, porque pra que também colocar nesses limites, né, tão fixos e rígidos, que a gente insiste em catalogar tudo, né. E, Alice, você criou para esse teu livro uma lista de músicas, uma trilha sonora, inclusive tem numa das últimas páginas as músicas que fazem parte do livro, e tem coisa super legal, nossa, que eu adoro, tipo Take On Me, do A-ha, e Save a Prayer, do Duran Duran. E eu queria entender qual que foi o papel da música para você durante a escrita, e de que forma que ela complementa, na sua percepção, a experiência de leitura de quem se dedica a ler o teu livro. Durante a escrita do livro, eu ouvi bastante essas músicas. De fato, essa playlist estava tocando direto enquanto eu estava escrevendo. De uma maneira geral, eu não escuto música enquanto eu estou escrevendo, mas quando eu estava escrevendo Maneiras, eu fazia isso porque eu queria ir para aquele lugar, para que ela reproduzia aquela sensação de quando eu ouvi essa música, 20, 30 anos atrás ou mais. Então, foi quase uma ferramenta de trabalho, assim, na escrita do livro. E eu acho que ela complementa a experiência de leitura, porque para algumas pessoas faz parte desse mergulho no passado, né? Então, as pessoas, assim, da nossa geração, que tem, assim, em torno de 40 anos, elas falam, é verdade, essa música eu gostei, aí eu ouvi, eu lembrei e tal. Então, faz parte da experiência de voltar ao passado. E para o pessoal mais novo, talvez dê um pouco de contexto, porque algumas músicas talvez sejam coisas que, essas pessoas nunca ouviram e tal. Então, e se bem que muitas das músicas que eu ouvi, depois eu percebi que estavam sendo usadas, assim, tá voltando um pouco de referência dos anos 80, né? Quando eu assisti Sex Education no Netflix, tem um monte das músicas que estão lá, e eu falei, gente, olha só, e o pessoal de, sei lá, 20 anos vai ler meu livro e vai pensar que saiu, tipo, dali, né, a inspiração e tal. Não, mas eu acho muito legal isso também, que as referências vão se misturando, né, e eu acho bacana, porque cada um traz a sua relação com aquela música ali. Exato, eu assisti esse episódio, que é essa música, The Promise, When in Rome, que toca num momento super romântico, enfim, de retomada de um interesse romântico. Eu falei, nossa, o livro da Alice fala dessa música, e eu lembro que eu gostava dessa música, mas eu não tinha associado o nome, né, acho que graças à tua lista, eu associei algumas músicas que eu sempre escutei aos nomes e os grupos, né, o Crying in the Rain do A-ha, eu ouvia muito, mas eu não sabia que era o mesmo A-ha do Take On Me, né, então foi legal ter essa possibilidade de dar nome, né, aquelas memórias e aquelas sensações do passado e acompanhar a tua playlist, no caso. Pra mim foi ótimo. E, Alice, você tem alguma dica para dar pra gente de livro curto que você gosta e que você acha que vale a pena a leitura, dedicar algum tempo nela?
Olha, eu pensei assim em 2 livros, que Opa! conversam um pouco com o meu. Eu não sei se eles têm menos de 150 páginas, porque eu li no Kindle, então, assim, eu não tenho certeza. Mas, eu gostei Tudo bem. muito das Pequenas Chances, da Natalia Timmerman, que é um Hum. livro de autoficção também. Eu li depois que eu já tinha publicado Maneiras, e fiquei muito impressionada, assim, com a maneira como ela construiu a história ali, e depois fiquei sabendo que uma parte é bem ficção mesmo e tal, enfim, eu gostei muito. Acho um livro super bonito, que também fala, né, de perda, de luto, e escrito com muita sensibilidade. E tem um outro que é do Philippe Charbel, que chama Saia da Frente do Meu Sol. E é um livro que esse autor, ele foi procurar a história de um tio dele, que era uma pessoa, assim, meio enigmática na família, sabe? O pessoal não falava muito, era aquele tio meio misterioso e tal, e que uma parte da vida morou na mesma casa que ele, então ele foi investigar, assim, essa história, porque ele estava intrigado com isso. E como eu falo, né, de um dos meus tios no meu livro, tinham me recomendado ler esse, e eu gostei bastante também. É uma outra proposta, é meio autoficção também, acho que não é ficção, porque ele realmente vai lá construir a história, mas ele coloca lembranças dele e tudo. E é um livro gostoso de ler, sabe? Ele é de leitura rápida também. E é isso, achei muito legal esse processo de construção de uma personagem que você conheceu, mas não conheceu, né? Nesse caso do tio do Felipe. Não, é interessante. E claro, né, com alguns elementos reais, mas imaginar essa história, né, essa narrativa que foi se perdendo ao longo do tempo é super rico mesmo. Não conhecia essa obra e o da Natalia Timmerman ainda não li. Mas a Natália é uma fã das pequenas narrativas, né? O Copo Vazio, o livro anterior dela também é um livro fininho e super bom, intenso, muito legal. E Alice, a gente já está indo para o fim dessa entrevista e eu queria saber se você tem algum recado, se você tem alguma novidade, no que você está trabalhando ultimamente. Fique à vontade de usar o espaço. Olha, eu, como recado, acho que eu vou dizer para quem quiser acompanhar meu trabalho, pode me seguir no Instagram, a Alice Stock, tudo junto, assim. E se quiser assinar o Lápis Lazuli, que é a minha newsletter, e assim vocês vão saber as novidades, assim, quando tiver coisa nova aparecendo, num processo entre coisas, assim. Então, eu não tenho nenhum projeto novo para contar agora, mas espero, assim, em breve ter notícias, né? E então é isso, dá para acompanhar o meu trabalho nesses 2 canais. Pois é, a newsletter da Alice é super interessante porque ela traz diversas reflexões das leituras que ela faz e muitos dos textos são sobre essa questão climática que a gente sente, está percebendo, mas que a sociedade como um todo ainda parece um pouco adormecida com relação a esses perigos, né, do que a gente tem feito para a gente mesmo. Então, são textos muito lúcidos, muito interessantes sobre essa questão e, enfim, tem outras reflexões, mas eu gosto muito de acompanhar. Bom, Alice, muito obrigada aí pela sua presença hoje aqui com a gente, foi ótimo, muito sucesso e parabéns pela maneira de ter o filho. Eu que agradeço, Sandra, foi muito legal essa conversa. Sucesso, assim, para os livros curtos. Muito bacana a iniciativa desse podcast, assim. Tá ótimo, obrigada, Alice. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Clube do Livro Curto. Espero que vocês tenham curtido a leitura de hoje. E não se esqueçam de seguir as redes do Jornal Nota para não perder nenhum episódio. E se gostaram do que ouviram, deixem uma avaliação e compartilhem com amigos que também amam uma boa leitura. Até o próximo encontro e lembrem-se, a leitura é uma aventura que cabe em qualquer tamanho de livro. Boas leituras e até lá!